Olá, amigos do canal Pangeia, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar, é claro, o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo, deste sábado, 27 de fevereiro de 2021, em sua edição 46.519. Onde na página B4 nós sempre repercutimos situações dramáticas acerca do desemprego. Infelizmente, nós não temos uma boa notícia, já que o desemprego no país é o maior na série histórica. Nunca o Brasil teve um ano com tantos desempregados, e isto já fechado a série, ou seja, em 2012, para que façam uma comparação, a taxa de desemprego no Brasil em relação à média, evidentemente histórica, era de 7,4%. Ela praticamente dobrou, gente, fechando 2020 com 13,5%. Este é o maior índice já registrado na história do país desde que o IBGE vem medindo estes dados. Efeito: no ano passado, a crise causada pela pandemia afetou de forma muito mais excessiva o mercado de trabalho informal, apontou o IBGE. Lembrando, gente, que a taxa de desemprego medida pelo IBGE é claro que é feita em relação aos empregos oficiais, aqueles registrados em carteira. Aquilo que ele está citando no texto, que é o trabalho informal, o subemprego, ele não mede, ele não registra. Logo, gente, o percentual é muito superior a 13,5%. Não há vagas, diz o gráfico que ilustra a reportagem. Taxa de desemprego atingiu em 2020 o pior resultado da série histórica do IBGE. Lembrando que o IBGE foi criado em 1936. Taxa trimestral em porcentagem ante o trimestre móvel anterior. Em outubro-novembro de 19, ou melhor, outubro-novembro-dezembro de 2019, ou seja, um ano antes desse último trimestre, que foi o de outubro-novembro de 2020, neste último trimestre de 2019, a taxa de desemprego era de 11%. Ela fechou um ano depois, ou seja, no trimestre outubro, novembro, dezembro de 2020, em 13,9%. O desemprego cresceu em um ano 2,9 pontos percentuais. Isto levando em consideração o emprego formal. Como nós vimos na observação, o emprego informal foi muito mais afetado. Já são quase 14 milhões de brasileiros sem trabalho. Índice fechou 2020 em 13,5%. A reportagem foi feita pela Daniela Amorim, no Rio de Janeiro, e pelo Gregory Prudenciano, em São Paulo. Meses depois do choque inicial provocado na economia pela pandemia de Covid-19, o mercado de trabalho permanece como um grande desafio para a recuperação da atividade econômica em 2021. Houve ligeira melhora na reta final de 2020, e isso não pode ser comemorado, porque no final do ano, com o 13º, é claro que nós temos uma melhoria, e isto é histórico, inclusive, em linha com a tradicional geração de vagas temporárias para as festas de fim de ano, mas ainda insuficiente para absorver
toda a população em busca de renda e oportunidade. A taxa de desemprego média anual saltou de 11% em 2019 para um ápice de 13,5% em 2020. Os maiores baques foram no comércio. Foram perdidas 1.702.000 vagas na média. Serviços domésticos foram desempregados 1.198.000 trabalhadores. E alojamento e alimentação, 1.172.000 desempregados. Todos os três setores bateram recordes de demissões. A indústria também demitiu em massa, alcançando quase 1 milhão de vagas extintas no ano de 2020. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, apurada desde 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego encerrou o quarto trimestre aos 13,9%, pior resultado para o período desde o início da série histórica. Em relação à mesma época do ano anterior, foram perdidos 8.400.000 postos de trabalho. O país tem quase 14 milhões de desempregados. Volto a reiterar, estes desempregados são do formal, ou seja, aqueles que têm registro em carteira. No informal, o índice é muito maior. Se considerados todos os subutilizados, que incluem os desalentados e subempregados, está faltando trabalho para mais de 32 milhões de brasileiros. Como nós temos um mercado de trabalho formado por 100 milhões de trabalhadores, nós estamos com 32% dos brasileiros da população economicamente ativa sem atividades. Nós não podemos nos esquecer que se ele for arrimo de família, ele sustenta a si, a sua esposa ou a esposa ao seu marido e 2 filhos na média do país, levando em consideração nossa taxa de fecundidade. Com 32 milhões de brasileiros sem renda, isso você deve multiplicar por 4. Significa que temos 128 milhões de brasileiros sem perspectiva de renda alguma no mês presente de fevereiro de 2021. É uma situação muito preocupante. Houve melhora, porém, ante a taxa de desemprego de 14,1% registrada no trimestre encerrado em novembro. A gente não pode, evidentemente, se esquecer que isso aconteceu em função das festas do final do ano, como o próprio texto diz, que gera vagas temporárias no comércio e na indústria. Porém, gente, voltando à situação a ser medida agora em março, a tendência é a piora. A taxa divulgada hoje, ou seja, no dia 26 de fevereiro, é para ser celebrada diante dos números anteriores, mas o cenário ainda é complicado. Devemos ter uma recuperação extremamente lenta no primeiro semestre deste ano e no segundo semestre ainda estaremos às voltas com o processo de vacinação e o presidente Jair Bolsonaro totalmente focado na eleição de 2022, quando deveria estar cuidando do país, projeta Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados. Para o início deste ano, a expectativa é de crescimento ainda moderado do ritmo e da qualidade da retomada do mercado de trabalho. Os limites estão associados à recente renovação das medidas de isolamento social, ao lento início da vacinação e ao fim das políticas de incentivo fiscal e monetário às famílias e empresas. Em função da sempre importante e preocupante questão do desemprego,
que vem tornando este governo um governo inapto para resolver os nossos problemas econômicos, nós vamos fazer uma segunda parte da reportagem, evidentemente. Mas a situação está muito séria e no horizonte não há a menor perspectiva que a situação possa ser revertida. Até porque parece que vamos com a questão da pandemia pelo menos arrastada até o final de 2022. Bem, mas é isso. Nós ficamos por aqui, desejando a todos um forte abraço. Nos aguardem numa próxima edição do seu Jornal do Mas. Abraço, tudo de bom, fiquem bem, até uma próxima.